Os livros da Bíblia são consistentes com sua apresentação de Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade, mas ainda possuem nuances particulares em seu retrato dele. Os autores da Bíblia escreveram em períodos diferentes, para públicos diferentes, em gêneros literários diferentes e visando objetivos diferentes em seus relatos da vida, obra e importância de Jesus. Consequentemente, possuem sutis diferenças. Então, a gente, falando sobre Jesus nos livros da Bíblia, seja no Antigo Testamento, nos Evangelhos e nas Epístolas, é bom a gente lembrar que os livros não foram escritos no mesmo tempo, eles não tinham a mesma compreensão da realidade, como se todo mundo fosse da mesma época. Então é bom a gente ter isso em mente e perceber que quando o teólogo ele coleta essas informações e cria uma teologia sistemática que vai tratar sobre Jesus, ele está daqui olhando tudo e colhendo a informação para montar o seu sistema. Mas quem estava lá, por exemplo, você vai ver a serpente no Éden. Lá no Apocalipse, João diz que o dragão é a antiga serpente. Mas em Gênesis, o autor não diz que aquela serpente ali é o dragão, é o diabo. Deu para entender onde eu quero chegar? Ou seja, naquele contexto em que o texto é escrito, não há uma clareza sobre o ser do diabo. Em Apocalipse, há uma clareza sobre o ser do diabo. Por que eu estou falando isso? Para a gente não colocar na boca do escritor o que ele não falou. Não colocar no texto o que o autor não escreveu. Não sei se deu para perceber essa questão aqui. E aí, a gente precisa ter isso em mente. É bom, é claro, ressaltar que, conforme a gente falou, a importância da cristologia. Você viu que até para eu falar sobre o diabo, olha a importância da cristologia aqui, certo? Então, porque Jesus Cristo ele é o centro, ele é o miolo, ele é o coração, ele é a esperança da mensagem da fé cristã. E nesse caso, a gente observa que o diabo, a antiga serpente, ele já vem justamente para usurpar esse lugar desse único Deus, apesar de ali não ter aquela ideia de politeísmo, monoteísmo, nada disso, mas ali já tem essa questão. E Deus fala o quê? Vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E não vai ser um holograma, não vai ser uma imagem, vai ser uma pessoa completa. Sendo que essa pessoa completa, ela tem duas naturezas, que também não dava para explicar lá em Gênesis, só para ter uma ideia, certo? Então, a gente vai observar que, conforme eu falei no bloco anterior, o papel de Atanásio nesse contexto. Ele, por exemplo, bateu na tecla da questão desse mistério da revelação de Deus em Cristo. Então é importante a gente observar isso daí. E no caso, a gente, por exemplo, tem esse ser plenamente Deus, esse ser plenamente homem, esse único ser, uma pessoa com duas naturezas, é o único que está habilitado por Deus para ser o mediador entre Deus e os homens. Não há ninguém que possa mediar. E as escrituras falam deste ser, certo? A gente vai, por exemplo, observar aqui a questão do pecado no mundo. Nós vimos aqui, lá em Romanos 5, versículo 12, que o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quanto à ideia de Messias no Antigo Testamento, a gente tem uma referência de 2 Samuel, capítulo 7, quando Davi deseja construir o templo, e Natã diz que isso não vai ser possível.
a gente vai observar que o próprio Deus, através do profeta, deixa claro que o trono de Davi seria estabelecido, como eu posso dizer, figuradamente a Davi, né? O seu trono seria estabelecido para sempre. Então, Deus, ele tinha algo para Davi melhor do que construir o templo, que seria a sua dinastia reinando para sempre. E a gente vai observar aqui o versículos 12 a 16. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem constituirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Deixa eu ver aqui. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, e a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E aí, a gente, por exemplo, vai observar que aqui, como o texto está dizendo, o único rei sobre todo Israel antes de Davi teria sido Saul, um rei impossível e impiedoso que desagradou a Deus, resultando na sua destruição e na sua transferência do poder real de sua família para o de Davi. Aos olhos de Davi, Deus estava prometendo que isto nunca aconteceria com sua linhagem. A dinastia estabelecida por Davi reinaria sobre a nação para todo sempre. Os eventos das próximas décadas, porém, não foram gentis com as esperanças geopolíticas que Davi tinha para sua dinastia. Seu filho Salomão construiu o templo, ergueu a nação a picos de prosperidade e reinou até sua morte, mas ele foi idólatra e promoveu a idolatria durante seu reinado. Consequentemente, Deus usou o profeta Aías para anunciar que Israel seria dividida. Judá ficaria sob os domínios dos descendentes de Davi, mas as demais tribos, todo o norte de Israel, seria governada por outro rei, um homem chamado Jeroboão. Então a gente vai observar aqui que Salomão constrói o templo, a gente tem a expansão do reino, a gente tem a idolatria, a gente tem a divisão do reino, a gente tem Roboão assumindo o trono, e Roboão, no seu orgulho e prepotência, vocês devem lembrar na leitura bíblica de vocês, que tem uma seguinte situação. Primeiro, que o reino de Salomão era um reino rico, mas Salomão era bom de imposto, né? Se vocês olharem o texto, vocês vão ver isso. E aí Salomão morre, aí vem o pessoal e aproveita que, Roboão está chegando. Roboão, meu filho, meu jovem, a gente viu você crescer aí, facilita para a gente. Seu pai cobrava imposto exorbitante sobre a gente. Alivia aí. Os conselheiros deram o bizu para ele. Olha, Roboão, é o seguinte, se você servir o povo, eles vão gostar de você, eles vão amar você, vai ser uma bênção, tudo vai fluir, tudo tal. Mas Roboão preferiu conversar com a nova geração, o pessoal do vamos quebrar tudo, vamos bater de frente com o sistema. E aí nesse caso, arrumando confusão. Aí nesse caso, por exemplo, Roboão, quer saber, o meu dedo vai ser mais grosso que a cintura do meu pai, o bicho vai pegar, entende? E a gente vai botar para quebrar nesse negócio aí. E aí nesse caso o pessoal não aguentou a pressão e teve a rebelião, e um carinha chamado Jeroboão aproveitou a burrice de Roboão, porque um líder, ele geralmente é a resposta a um anseio. É muito comum que a gente pense no líder, o líder ele é o cara top. Não, o líder é a resposta a um anseio. Então, por exemplo, observa bem, se você observar, quando uma pessoa ela é alçada a uma liderança política, não é tanto por quem ela é mais pela voz que ela representa, é uma coisa mais ou menos por aí. Mas o fulano é assim, ele é assado. Bem, o povo no gemido, no sofrimento, olhou, fulano é a esperança, eu vou nele, né? Então Jeroboão foi mais ou menos isso aí. Aí o reino ficou dividido e a gente sabe o que aconteceu. Roboão no reino do sul, Jeroboão no reino do norte. O que aconteceu? A gente tem na dinastia davídica
um rei é substituído por outro, né? Fulano reinou, o filho dele veio e tal. Na dinastia, no Reino do Norte, é só conspiração, entende? Rian está reinando, Isaac cresce o olho no reino do Rian, bota um veneno, na Coca-Cola do Rian e pá, aí agora governa no lugar dele. Mas aí o que acontece? Fulano, viu que o Isaac fez isso com o Rian e peraí, quer saber? Vou armar para ele também, Então aí coloca um esquema lá, que quando o Isaac vai ligar a tomada, toma uma descarga da boa, tem um problema lá e pá. E assim, é mais ou menos assim, é um puxando o tapete do outro, certo? Não vou dar exemplo de igreja, porque igreja ninguém puxa o tapete de ninguém. Mas, por exemplo, em relação às outras coisas por aí, então é esquema atrás de esquema, é máfia atrás de máfia, e pega um, pega outro, puxa tapete, facadinha nas costas, até tu brutos, e vamos que vamos. Até que chega uma hora que os assírios destroem o norte, os assírios fazem o seguinte esquema: olha, como é que a gente pode prejudicar esse povo para eles nunca mais se erguerem? Pega a cultura de fora, taca aqui dentro, e pega a cultura daqui e leva para outro povo, e aí o outro povo nunca se ergue, esse aqui nunca mais se ergue. É como, por exemplo, vou pegar algumas questões. Se nós observarmos o Brasil, vez por outra aparecem alguns pensadores aí que gostam de apagar a história. E aí, por exemplo, você vai ter ata do Congresso Nacional que vai ser apagada. Aí você vai ter, por exemplo, o Estado Islâmico, desculpa comparar, pensadores do Brasil com o Estado Islâmico, mas o Estado Islâmico fez o que, por exemplo, lá fora? Monumentos, patrimônio da humanidade, eles destruíram. E aí pensa bem, um povo sem passado, como é que fica, certo? Então, aí você, por exemplo, vai se deparar, com algumas situações que me lembram uma frase. Eu ainda não li esse livro, 1984, de George Orwell, mas eu vi o filme. E assim, eu pelo menos assim, recomendo todo mundo, sabe, a pelo menos assistir o filme. Então, deixa eu ver aqui se eu peguei essa frase. Tem uma frase que é muito legal, que eu por exemplo, perdi, não, porque eu tenho um grupo com meus celulares, entendeu? Aí eu vou e pego as coisas para colocar tudo junto. Mas em relação a esse material, eu não estou achando. Eu acredito que vai ficar um pouco difícil aqui para eu passar essa informação. Mas voltando para cá, a questão de a gente mexer no passado do povo, na cultura do povo. Então a gente vai se deparar, com uma situação. Lembrei, a frase é: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Repetindo, quem controla o passado, controla o futuro. Então observa bem, o povo tinha um passado. O povo tinha um passado de glória. Mar Vermelho que se abriu, Rei Davi, Josué, Muralha de Jericó. A Assíria entra. A Assíria faz o quê? Controla o passado desse povo. Como? Mistura as culturas, certo? Não estou dizendo que aqui no Brasil alguém quer controlar o passado, quando apaga dados históricos. Não estou dizendo que aqui no Brasil alguém vai querer controlar o passado quando quer cancelar Monteiro Lobato, certo? Entende? Eu não estou dizendo, que as pessoas, quando elas proíbem certas literaturas de circular, não estou dizendo que elas estão fazendo isso aqui que o George Orwell falou, não. Mas ele falou que quem controla o passado, controla o futuro. É aquela questão, por exemplo, a ata de uma igreja some.
Aí você vai ver, por exemplo, um ícone da literatura é cancelado. Uma obra de patrimônio da humanidade é depredada. Então, quando você olha, você verifica o seguinte: a gente está o quê? Pensando no futuro, porque por isso que a gente está controlando o passado. Então, observa bem que assim, estava demorando o momento político, né, gente? Então, o que acontece? Essa questão aqui, né, de controlar o passado é muito importante, certo? Por exemplo, quer ver uma coisa? Não estou dizendo que acontece isso na prefeitura de São João de Meriti, né? Nem na de Caxias e nem na de Belfor Roxo, né? Caxias é onde eu moro, Belfor Roxo é onde eu prego, e São João de Meriti é aqui onde eu estou dando aula. Então eu quero ficar em paz com todo mundo. Mas, por exemplo, lá na Terra do Nunca, quando um prefeito ele assume um determinado governo, ele pinta todas as praças com a cor do partido dele. Pelo amor de Deus, a gente tem hospital, a gente tem escola, a gente tem um monte de coisa, a gente tem aposentado precisando receber. Mas aí a gente vai mudar a cor para quê? Para ninguém lembrar da praça que o maldito do meu antecessor colocou lá. Então quem controla o passado controla o futuro. Vamos apagar a imagem do cara. Eu assumi uma igreja, deixa eu apagar a imagem do meu antecessor. Entende? Eu, por exemplo, sou novo namorado da menina. Opa, vamos apagar a imagem do outro lá atrás. Os burros não, os burros ficam falando do falecido direto. Tem uns caras que não tem noção, esquece a imagem do outro. Não, porque deixa o cara para lá. Porque quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Aí onde entra a questão de, por exemplo, eu nunca imaginei que eu viveria hoje o que chamam de guerra de narrativas. Eu cresci aprendendo que contra fatos não há argumento. E como há. Entende? Eu, por exemplo, vi uma matéria numa determinada emissora que estava, por exemplo, um grupo de jovens com uma faixa dizendo pela revolução e pela ditadura do proletariado. E embaixo no rodapé estava dizendo movimentos em favor da democracia. Eu falei assim, o que está acontecendo? Esse mundo está perdido. Está dando para entender? Então, aí você vai observar, usando essa frase do filme de George Orwell, 1994, do livro, quer dizer, que foi transformado em filme, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, o que você faz? Peraí, eu vou começar a recontar a história. Nisso que eu reconto a história, meu futuro está garantido. Eu vou fazer o quê? Aproveitar esse momento presente para contar a história do jeito que eu quero. Então, o que acontece? Quem está no presente, quem está no poder, vai fazer o quê? Eu vou redesenhar a memória do povo, eu vou ressignificar o que aconteceu lá atrás. Eu estou no presente, então eu controlo o passado. E quando eu controlo o passado, eu já sei o que me espera lá na frente. Show de bola. Aí que está o lance, entende? Então, os assírios, pronto, já falei dos assírios, agora vamos voltar para cá. Os assírios, embora tem gente que pode achar que eu não falei dos assírios, né? Mas, então os assírios, eles fazem isso. Nisso que os assírios, eles destroem a cultura deles, chega a um ponto que a gente tem a composição dos samaritanos, vocês devem lembrar disso. Por que os judeus não se dão bem com os samaritanos? Porque o judeu tinha aquela ideia purista, e o samaritano já tinha uma ideia sincretista da realidade. E o judeu, como ele foi levado para a Babilônia, os assírios destroem o norte, leva judeus para outros países, trazem pessoas de outros países para os judeus, enquanto os babilônios levam a nata para a Babilônia. Então a nata continua pensando, produzindo, escrevendo e mantendo a religião agora com muito mais seriedade. Por quê? Porque pagaram um preço por aquilo. Então eles são muito puristas. No caso dos outros, não. Os outros foram para lá, já mudou tudo, certo? E os que vieram para cá, e nessa brincadeira a gente tem o quê? A
a destruição do norte, e os babilônios que têm o exílio, e depois eles voltam. E nisso, enquanto o pessoal está lá, eles têm aquela expectativa da religião judaica. Quando eles voltam com a ideia de um rei que nasceria da descendência de Davi. E esse descendente de Davi finalmente unificaria e vingaria Israel. Há alguns anos atrás tinha um louvor que dizia: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Então aquela expectativa de que, opa, peraí, a gente está esperando um cara que vai chegar e vai, olha, vingar a gente disso tudo, um cara que vai mudar essa realidade, certo? Então, aí a gente tem essa expectativa. Aquele que seria o Christos ou o Mashiach. É muito comum você ter pregador que gosta de falar Mashiach para cá, Mashiach para lá, né? Christos, não sei o que lá. Nada mais é do que ungido. E aí, daí onde a gente tem a palavra Cristo, certo? Então, quando a gente tem essa ideia do Messias, então os reis de Israel eram ungidos com azeite ao assumirem o poder real. Então, dessa palavra do ungido, né, vem a palavra, vem o termo português Messias. A tradução grega, né, de ungido, né, Christos, Cristo. Então, a gente, por exemplo, observa que eles tinham essa expectativa. E há muitas manifestações dessa esperança em toda a literatura profética do Antigo Testamento. Até mesmo em textos religiosos do período veterotestamentário, que não entrariam no cânon. Coisas que a gente vê, por exemplo, na literatura escatológica, literatura apocalíptica. Então há, né, uma expectativa de que vai vir alguém que vai quebrar esse jugo que está sobre os ombros de Israel. Mas a gente tem isso não apenas no Antigo Testamento, a gente tem... A gente não tem apenas de modo panorâmico, como falamos aqui, na dinastia davídica. A gente tem, por exemplo, salmos de realeza do Messias, salmos que profetizaram claramente o sofrimento pelos quais o Messias passaria. A gente tem, por exemplo, no Salmo 69, sofrimento físico e emocional. No 22, prenuncia cenas do Calvário. E é interessante que algumas coisas que o salmista fala, você vê Jesus falando também. O Salmo 21, o rei é uma figura exaltada por Deus, recebendo do Senhor glória e honra. O Salmo 2, o Messias exaltado como rei, apontado por Deus para um grande propósito. No Salmo 110, apresenta o Messias como destruidor dos inimigos de Deus. Então a gente tem a esperança em tempos de crise. Isaías, por exemplo, ele é muito tido como o evangelho do Antigo Testamento, né, digamos assim, em que a gente se depara, né, com Isaías 9, em que o Messias é retratado como uma luz que afasta as trevas da opressão e do conflito e traz ao mundo uma paz como nunca antes conhecida. E a gente vai observar em Isaías 11, versículos 6 e 7, a visão de Isaías de um mundo em que a paz entre todos os homens e todos os animais não é uma simples fantasia como seria viver num paraíso vegetariano, mas uma promessa de que o Messias traria uma restauração completa, não apenas de Israel, mas de toda a criação. A gente, por exemplo, vai observar aqui, deixa eu ver aqui, porque isso, é isso mesmo. Vamos lá, página 72. Porque brotará um rebento no trono de Jessé,
e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Então a gente percebe que assim, o governo dele vai ser um governo de tanta paz, de tanta tranquilidade, que o inimaginável vai acontecer, certo? Então a gente olha e vê, por exemplo, aqui, como a gente observa aqui, essa cristologia no Antigo Testamento. E a gente viu a ideia do Messias esperado ao olhar dos textos veterotestamentários.